Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar início à nossa quarta aula, né? Eu vou falar um pouco sobre o aparelho, sobre os raios-x da radiologia odontológica e também sobre o posicionamento. Aliás, os posicionamentos. Vamos falar um pouquinho sobre a radiologia, sobre os raios-x, tá? Para produzir radiação, são necessários os elementos básicos de um tubo de raio-x. Voltagem alta para acelerar os elétrons pelo tubo, que é o aumento da quilovoltagem traz maior aceleração de elétrons e, dessa forma, maior poder de penetração. Fonte de elétrons dentro do tubo, que é o filamento de tungstênio fixado ao cátodo, e uma área focal, que é o alvo, né? Para os elétrons, feito de tungstênio de aproximadamente 0,8 vezes 1,8 milímetros. Tá? Isso aqui, pessoal, são basicamente o que precisa para a produção de raio-x, né? Para que ele saia do aparelho, né, digamos assim, e produza uma imagem, atravesse o objeto, o corpo do paciente e produza a imagem. O aparelho de raio-x opera em corrente alternada, que a corrente flui em uma direção e então na direção oposta do circuito. O tubo ocorre inversão de polaridade de 60 vezes por segundo. Então, pessoal, é muito rápido, tá? Quando na metade do ciclo a corrente é invertida, poucos raios-x são produzidos porque existem poucos elétrons disponíveis para atingir o alvo. Dessa maneira, a corrente é impedida de viajar pelo tubo. Esse impedimento de reversão é denominado de retificação. Sendo assim, como o tubo de raio-x odontológico é projetado para produzir esse efeito, é chamado de autorretificador. Os aparelhos de raio-x odontológico é pouco eficiente, pois da energia total produzida ao ânodo pela colisão dos elétrons com o objeto, converte menos de 1% de energia em radiação. Tá aí, pessoal, é o motivo de uma baixa radiação nos exames de radiologia odontológica, digamos que em especial, né, em específico da periapical. Não se aplica a panorâmica, tá? A panorâmica é uma tomografia rotacional, que ela tem uma quantidade maior de radiação. O produto restante é dissipado em calor, o que não é muito desejável, pois pode aquecer o aparelho em demasia. A voltagem de um aparelho de raio-x odontológico é medida em volt e quilowatt, equivale a 1000 volts. Entretanto, se um aparelho de raio-x odontológico apresenta um potencial de 90 quilowatts, só alcançará essa voltagem no pico da corrente alternada durante a exposição, o que se chamará de 90 quilowatts de termo. As máquinas de raio-x odontológicos podem operar em diversas tensões e correntes no tubo, mas de uma maneira geral variam de 50 a 90 quilowatts e corrente de até 10 miliamperes, e o circuito de alta voltagem requer DDP de 65.000 a 90.000, sendo que esse número tem aumento de voltagem alcançado pelo uso de um transformador. O painel de controle do aparelho contém um indicador luminoso, um botão de exposição e luz de indicador, um timer, que indica o tempo de exposição aos raios-x, além do botão liga e desliga com quilovoltagem e miliamperagens fixos, no caso, o kV e o mA. É necessário relembrar também que o tempo de exposição varia sempre, dependendo do tipo de filme, do aparelho, da técnica utilizada, da área a ser radiografada e do paciente. Os aparelhos de raio-x atualmente dividem-se de acordo com a finalidade a que se destinam. Podem ser móveis ou fixos, de parede. E para radiografias intrabucais, intraorais ou extraorais. Intrabucal ou extraoral. Como assim, pessoal? A radiografia odontológica, a periapical, ela é muito baixa em radiação, tá? Já a panorâmica tem uma dose de radiação bem elevada. Então, de acordo com o paciente, a idade, se é intra ou extrabucal, no caso, dentro ou fora da boca, e lá na frente, na próxima aula, vocês vão ver sobre os posicionadores,
que ajudam nessa questão do exame intra ou extra bucal, dentro ou fora. Tá? Então, tudo isso interfere, pessoal, na exposição, na quantidade de radiação a ser utilizada. Outra coisa também importante sobre o filme, tá? As radiografias odontológicas, elas são praticamente as que eu conheci, as que eu tive convivência, são as convencionais, que utilizam filme, tá? Então, na radiologia odontológica tem sim químicos, e dependendo da quantidade desses químicos, da qualidade deles também, podem interferir na imagem. Então, é importante também uma boa qualidade de químicos, um filme de qualidade também, para não dar interferências e causar artefatos nas imagens. Apresentam também proteção radiológica rigorosamente controlada e testada, visando não permitir fugas de radiação. Devem ainda estar equipados com colimador de chumbo de 1 milímetro que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal, ter registro no Ministério da Saúde e ter braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporcionando movimentos suaves e facilidade de posicionamento. Então, pessoal, o aparelho de radiologia odontológica, ele tem que ter todos esses parâmetros aí. Medição de colimador. O que é colimador? Colimador, pessoal, é um dispositivo construído a partir de um material que absorve radiação com a finalidade de suavizar e direcionar os feixes de radiação. Que a radiação, né, ela é a propagação da energia por meio de partículas de ondas, né? Então, para que possa haver essa formação dessa imagem, é tudo isso que eu falei para vocês. A questão do aparelho, dos elétrons, de como ele é produzido, calor, energia. Tá? Então, tudo isso é um conjunto. E não deixando de frisar aqui que o aparelho tem que estar registrado no Ministério da Saúde. Sempre há uma manutenção, uma verificação desses aparelhos para que não haja nenhum problema, nenhum dano físico, né, ou biológico, ou em pacientes, profissionais ou em estabelecimentos. O exame radiográfico assume uma importância muito grande no diagnóstico, pois possibilita ao profissional evidenciar uma quantidade de informações que, em conjunto com o exame clínico, ajudam o processo conclusivo do diagnóstico. Tornam-se imperioso que exista pelos profissionais que executam tomadas radiográficas cuidados técnicos na tomada das radiografias, no armazenamento dos filmes, no processamento destes exames, pois a falha ocorrida na execução de uma dessas fases pode dificultar a interpretação, levando a conclusões errôneas, né, conclusões incorretas, provocando exposição desnecessária ao paciente e aumentando a necessidade de repetições, devido ao exame radiográfico não possuir imagens em condições de diagnóstico. Então, pessoal, uma imagem de qualidade, tá? É muito importante para não causar artefato na imagem, para não causar um falso diagnóstico. Isso é muito comum por conta da qualidade do filme, da técnica do profissional, quantidade de KV, quantidade de MA. A imagem pode sair radiopaca demais, né? Então, tem tudo isso vai interferir na qualidade, no resultado final da imagem. Ela tem que estar em condições laudáveis e visivelmente, né, para que o médico, o radiologista que vai laudar, não tenha dificuldade e não venha aí prejudicar o paciente por conta de um laudo incorreto, por conta de um laudo que causou artefatos de imagem em decorrência de mau posicionamento, de KVMA incorretos ou mesmo de qualidade de químicos e de filme. Importância da radiologia na odontologia. Na odontologia, os dois tipos de radiografias mais utilizadas são as periapicais, que são as retiradas de dentro da boca do paciente, e as panorâmicas. A radiografia panorâmica, um dos mais importantes mecanismos de uso amplo que possibilita determinar na face do paciente a situação do osso, bem como a arcada dentária, em uma só tomada radiográfica. É de grande facilidade, já que o filme é colocado fora da boca do paciente. A periapical utiliza um filme menor e ela é local, ela é introduzida ou dentro ou fora da boca do paciente, tá? Mas ela é uma radiografia bem menor
diferente da panorâmica. A panorâmica ela é feita externamente, de fora mesmo. Então, você fica parado, o aparelho gira, o tubo gira ao redor da face, da cabeça, e assim produz a imagem, seja de maxila, mandíbula, face. Então, toda essa região, ela faz essa captura. Tá? Panorâmica. É uma tomografia rotacional que produz uma imagem radiográfica da totalidade do arco dental, ou seja, produz uma imagem radiográfica panorâmica da maxila e da mandíbula. O tubo de raio-x se move simultaneamente e em sentido oposto ao filme radiográfico, no caso o chassi, ao redor do paciente. Como eu falei para vocês, o paciente fica posicionado, quando vocês chegam lá para posicionar o paciente no aparelho, eles têm um mordedor, onde vocês vão fixar esses dentes para que haja um alinhamento e não haja sobreposição dos dentes. Então, o paciente faz essa fixação, encosta a testa também em outro suporte que vocês vão identificar no aparelho, e o aparelho faz essa rotação ao redor da cabeça do paciente, tá? Aqui temos o posicionamento da panorâmica, onde o paciente deve ser posicionado no aparelho com o plano horizontal alemão paralelo ao chão e o plano sagital perpendicular a esse. Renato, o que foi isso que você falou? Gente, o paciente vai ficar em pé, tá? Ereto. Embaixo vocês vão identificar dois suportes para que o paciente possa estar colocando as mãos ali, segurando mesmo, para não haver até mesmo uma questão de desequilíbrio desse paciente e evitar acidentes. Por quê? Porque o tubo, o aparelho faz essa rotação. Tá? O paciente pode se desequilibrar, bater a cabeça, enfim. São protocolos de segurança também. Então, vocês vão colocar o queixo numa base que tem um suporte, irão morder outro suporte também, que eles têm que ser descartável, tá? Ou mesmo coberto com plástico esterilizado para que haja o uso de outros pacientes também. E aí vocês fixam, vocês fazem a marcação da linha central e pronto, ligam o aparelho que ele vai fazer essa rotação, essa imagem, que aí vai para o computador e vocês fazem a revelação. Procedimentos para a realização de uma radiografia panorâmica. Vamos lá, para o passo a passo. Colocar o chassi no porta-chassi do aparelho. Remover aparelhos removíveis da cavidade bucal, como, por exemplo, próteses, chapas, né, também. Chapas dentais, tá? Muitas pessoas conhecem como chapa, mas são próteses dentais. Remover objetos que possam causar artefatos na imagem, tais como brincos, grampos, fivelas e colares. Isso se aplica a qualquer tipo de exame de imagem. Proteger o paciente com avental de chumbo, de dois lados, frente e verso, tá? Pedir ao paciente para manter a coluna ereta, os pés juntos, e para colocar o mento na plataforma, queixo. Pedir ao paciente para morder o bloco de mordida ou afastador de língua descartável na posição de topo. Caso o paciente seja dento, né, sem dente, ao invés do bloco de mordida, usa-se uma mentoneira. Por fim, pedir ao paciente para posicionar a língua no céu da boca, no palato, porque vocês não conseguem ver aqui, mas é só elevar a língua para o céu da boca para tirar a língua do foco, né, dos dentes, do meio dessa imagem. Pedir ao paciente para fechar os lábios e continuar imóveis, explicando que o aparelho irá girar ao seu redor e emitir um barulho, prevenindo-os de sustos e expor o paciente à radiação. É muito importante, pessoal, vocês explicarem o procedimento antes para o paciente, porque realmente o aparelho faz um certo barulho, vai estar girando ao redor do paciente, então pode causar assim um certo desconforto. Então é muito importante a informação. Temos aqui uma imagem de uma panorâmica. Aqui vocês podem ver esse suportezinho aqui que é o mordedor, entre os incisivos, tá? Onde ele faz com que não haja sobreposição dos dentes. Vocês podem ver que eles estão, cada um no seu lugar, não tem nenhum dente sobre o outro aqui na maxila e na mandíbula. Para isso que serve esse mordedor. E aqui, ó, vocês podem ver
instrumento está encaixado em outro suporte. É muito importante para que haja uma imagem correta. Temos aqui outra imagem de panorâmica. Vocês podem ver aqui que há dentes que estão nascendo, tá? Certamente parece uma pessoa adolescente. Ainda está nessa transição de dentes. Uma criança para adolescente. Já aqui temos a panorâmica de uma criança. Tá? Vocês podem ver aqui os dentes permanentes. Aqui são os dentes descidos, os dentes de leite. Esses dentes de leite aqui já caíram, ó. Essa criança já perdeu os dentinhos de leite e já nasceram os permanentes. E aqui temos os dentes permanentes já para nascer, esperando que os dentes descidos saiam. Aqui vocês podem ver que está tendo uma briguinha aqui por um espaço menor, né? Digamos que como que esse dente aqui não tivesse caído ainda. Então, o dente descido não caiu ainda para que o dente permanente possa vir a nascer. Então, é muito importante estar fazendo essa observação, para que não haja essa questão de o dente permanente vir a nascer e o descido, o dente de leite, ainda está lá no lugar. Isso vai acontecer o quê, pessoal? A gente já ouviu o termo de, fulano tem um dente entramelado. O dente fica um ou atrás do outro, ao lado do outro, nasce na frente. Então, isso é muito comum também em crianças. Periapical. Realizamos todas as periapicais com a técnica do paralelismo, o cone longo, chamado como cone longo. Possibilita uma visão em conjunto das estruturas componentes do órgão dentário e da região periapical. Como a distância objeto-filme é mínima, é a radiografia de escolha quando necessitamos de máximo detalhe para diagnosticar as regiões dentárias. Pessoal, a periapical é um exame local, tá? Ele não é amplo como a panorâmica. Então, ele radiografa poucos dentes. A colimação é bem fixa mesmo, cerca de 2 centímetros do filme, então ela é bem próxima. E ela é bem local, tá? Voltando aqui, ela é muito importante para questões de visualizar detalhes, porque ela consegue visualizar um único dente, 2 dentes, diferente da panorâmica, que ela é mais ampla, ela pega toda a região da boca, então fica difícil ver detalhes, o que só é possível na periapical. Radiografia interproximal, indicada principalmente para o exame das regiões interproximais dos dentes posteriores. É uma radiografia que melhor possibilita detectar a presença de processos de cáries nessa região, adaptação marginal de restaurações e presença de lesões periodontais com destruição da crista óssea alveolar. Temos também, pessoal, a teleradiografia de crânio em perfil, também denominada radiografia cefalométrica, que é utilizada para fazer mensurações lineares e angulares de pontos ou estruturas anatômicas, também na ortodontia. Para a execução, a necessidade de um cefalostato adaptado ao aparelho que possui a função de manter a cabeça do paciente na posição correta para a realização da incidência. Tá? Então, para fazer essa teleradiografia, há meio que um acessório a mais no aparelho da radiografia odontológica, da panorâmica, para estar, então, fazendo esse tipo de exame. É meio que ele é acoplado nesse aparelho para estar dando uma fixação e o posicionamento correto do paciente para estar realizando esse exame. Então, pessoal, vou ficando por aqui pela aula de hoje. Amanhã eu vou falar para vocês sobre a revelação, sobre os filmes, sobre os químicos, como é o processo de revelação na radiologia odontológica, muito importante também. Então, vou terminar aqui uma frasinha de Madre Teresa de Calcutá. Não espere por líderes, faça sozinho, pessoa a pessoa. Então, pessoal, fiquem com Deus, estudem, qualquer coisa é só me chamar e até a próxima.